Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, turminha do primeiro ano! Como vocês estão? Vocês estão bem? Meu nome é Adriana Lúcia, eu sou professora do primeiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, vamos utilizar o nosso livro Novo Lendo Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização. Estamos com o Programa de Alfabetização Cuiabano, o PROAC. Vamos à temática número 2, Conviver é Aprender. O tema de hoje é museu. Vamos dar continuidade ao que aprendemos na aula passada. Sim, nós já conhecemos o que é coleção, nós conhecemos um pouco sobre a história do Museu da Moeda Brasileira. E você? Você já visitou algum museu? Você gostou do que viu? Na sua cidade tem algum museu? Você já teve a oportunidade de ir visitar um museu? Qual é a função de um museu? Você consegue responder? Sim, o museu ele serve para guardar e expor a história da humanidade, seja ela em história sobre carros, histórias sobre personagens importantes da história do Brasil, por exemplo. Vamos conhecer alguns museus próximos a nós, que temos aqui em Cuiabá. Nós temos o Sesc Arsenal. Ele está situado no bairro do Porto. Lá no Sesc Arsenal, conta um pouco da história da nossa cidade Cuiabá. Casa do Artesão. A Casa do Artesão também é um museu. Nele se encontram a história das nossas comidas, da nossa cultura, os instrumentos musicais que nós usamos aqui em nosso estado e em nossa cidade. Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Aqui nós podemos encontrar vários artefatos que fizeram parte da nossa história, da fundação da nossa cidade. E também, por algumas vezes, o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha é utilizado para a exposição de telas de artistas daqui, da nossa grande Cuiabá. Vamos relembrar um pouco o que nós já estudamos. Vocês se lembram desta foto? O que ela diz a nós? Sim, é um museu de carros antigos. Nele, nós podemos ver a exposição de vários carros que são de outra época e que nós não conhecemos, mas temos a oportunidade de conhecer através da sua visita em um museu de carros antigos. Aqui nós temos um museu de esculturas. Sim, obras de arte que foram feitas por artistas renomados, conhecidos mundialmente, que retrataram pessoas de épocas diferentes em diversos materiais que podemos conhecer, seja em argila, seja em cera também. Aqui nós podemos ver um museu de telas, sim, de pinturas enormes, que retratam pessoas de diferentes épocas e situações. Essas telas contam histórias da nossa humanidade, história de pessoas importantes
e também de épocas e lugares diferentes. Este é o Museu do Carro. Este é o Museu de Escultura. E este é o Museu de Pinturas. É muito interessante conhecer um pouco da nossa história através da visita em um museu. E agora, você se lembra do que nós vimos em nossa aula passada? Nós podemos ver que aqui temos um museu de brinquedos. Nós temos Museu do Avião e Museu de Carros Esportivos. Sim, o Museu de Brinquedos, tanto podemos encontrar brinquedos da antiguidade quanto brinquedos da atualidade. Cada brinquedo deste conta a história sobre uma época, como as crianças brincavam, qual era a cultura da época, como acontecia a dinâmica das crianças entre suas famílias. Aqui nós temos o Museu do Avião. O Museu do Avião tem variadas histórias sobre aviões, desde os mais antigos e os mais atuais. Você conhece a história do primeiro avião que foi criado? Você pode encontrar em um museu toda essa história. Aqui nós temos o Museu de Carros Esportivos. Todos os carros fabricados por grandes concessionárias e grandes fábricas e que levam a esportividade até o nosso mundo. Sim, esses carros também podem ser expostos em um museu. Ok. Agora é a sua vez. Com orientação do professor ou da professora, brincarão de organizar um museu. Nós vimos museu de brinquedos, nós vimos museu de carros antigos, nós vimos também museus de escultura e também de telas, de pinturas. E agora, será o que nós poderemos fazer? Nós temos uma sugestão para você fazer em casa. Você precisa definir um tema para o seu museu. Sim, você vai fazer o seu museu na sua casa e vai chamar toda a família para poder ver o museu que você escolheu e que você preparou. A sugestão, vamos ver agora, Museu de Objetos Antigos. Você pode buscar fotos antigas e objetos que fazem parte da sua família, relíquias, objetos que fizeram parte da história dos avós, dos bisavós e que você tem guardadinho em casa. Museu da Pandemia e Máscaras. Que tal você e os seus irmãos ou os amiguinhos próximos confeccionarem máscaras diferentes e inusitadas para você expor em um museu? Você já pensou quanta criatividade pode ter aí nessa confecção de máscaras? Museu de Brinquedos ou Brincadeiras. Você pode pegar os brinquedos que fizeram parte da sua história ou fazem parte da sua história. Você tem ainda o primeiro brinquedo que você ganhou? Sim, muitas crianças guardam o primeiro brinquedo que ganhou na vida. Você também pode chamar os seus irmãos para pegar os brinquedos preferidos e montar um museu para apresentar para a sua família. Museu de arte com desenhos, pinturas e esculturas. O primeiro passo é fazer os desenhos. Depois você pode pintar. Pinte em papel, pinte em tela, com tinta, com giz de cera, lápis de cor.
use a sua criatividade. E esculturas. Poderá também ser feitas esculturas com argila. Sim, esculturas que você pode fazer dos personagens que você mais gosta das histórias infantis. Que tal topar esse desafio? Museu de personalidade. Exposição de fotos da família. Você tem fotos antigas, foto dos avós, dos bisavós e outros antepassados? Seria muito bom você montar painel com as várias fotos que a sua família tem e assim você mesmo ficar sabendo um pouco mais sobre a sua família e depois apresentar para outras pessoas a história da sua família através das fotos. Museu Natural. Exposição de plantas, pedras e fotos de animais. Você pode expor plantas que vocês utilizam para a medicina local. Sim, plantinhas que você tem em casa, plantas com flores. Você pode usar também plantas medicinais para montar um pequeno museu. Assim, você fica sabendo de cada propriedade, de cada plantinha e você mesmo pode ensinar coisas interessantes aos seus amigos e familiares. Museu de pedras. Você pode montar um museu com pedras variadas de diferentes tipos. Uma sugestão é que você colha algumas pedras no seu quintal, lave bem, você pode pintar as pedrinhas com motivos de animais. Vai se tornar muito interessante essa brincadeira. E também fotos de animais. Você pode recortar de revistas fotos de animais, animais de várias espécies e montar um mural para apresentação. Dessa forma, você e a sua família terão muito entretenimento entre a família mesmo. Sim, vai ser muito interessante expor todo o seu conhecimento e as informações que você conhece sobre as plantas, sobre as pedras e os animais que você conhece. Interessante! Que tal topar esse desafio? Vamos conhecer profissionais que trabalham no museu. Sim, para o museu funcionar, depende do trabalho de várias pessoas, pessoas de setores diferentes. Vamos conhecer alguns? Temos curador. O curador em um museu cria a concepção da exposição e a organiza. Sim, o curador, ele é o responsável por toda a organização e disposição dos materiais em um museu. O bilheteiro, responsável pela venda dos ingressos. Sim, recepcionista, recebe os visitantes e recolhe os ingressos. Monitor, orientador dos visitantes, fala um pouco sobre as peças em exposição. O trabalho do monitor, ele é tão importante quanto todos os outros. Sim, segurança, responsável pela segurança do museu. Sim, pela sua segurança, pela segurança de todos que estão ali. Os artistas, as pessoas que vão visitar, né? E todos os outros trabalhadores que trabalham dentro de um museu. Para montar o nosso museu, vamos no passo a passo. Definir o nome do museu. Você vai escolher um nome para o museu que você está criando. Definir o nome da exposição. Definir a data e o horário da abertura da exposição. Organizar o acervo que vai ser exposto. Acervo são todas as peças e objetos que serão usados para as apresentações. Definir o papel social de cada pessoa no museu. Quem será responsável por cada setor do funcionamento do seu museu?
Fazer um cartaz de divulgação. Você pode criar um cartaz com um papel, você faça os desenhos sobre a sua exposição e coloque bem na entrada da sua apresentação. Elaborar convites para a visitação do museu. Fazer pesquisa sobre os itens do acervo. Você vai pesquisar a história, seja de fotos, seja de brinquedos, de plantas, pedras ou imagens de animais. Fazer placa com o nome do museu e o nome da exposição. E organizar o espaço. Sim, você vai organizar de forma que todo o seu material e todos os objetos estejam em destaque e bem visíveis para quem for visitar o seu museu. Agora é com você. Mobilize toda a sua família para esta atividade. Não se esqueça de enviar fotos para seu ou sua professora. Faça isso e eu garanto que vai ter diversão garantida com a sua família. Faça e cumpra esse desafio. Faça fotos e envie no seu grupo de estudo. Assim, a sua professora vai poder, além de conhecer a sua família, conhecer também a sua criatividade e você terá oportunidade de compartilhar o seu sucesso e o seu museu com todos os seus amigos. Não se esqueça do mais importante. Use máscara, fique em casa e use o álcool em gel em suas mãos para higienizar. Lave as mãos com água e sabão. Essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Um grande abraço a todos. Prefeitura Municipal de Cuiabá.